Oi meninas, boa tarde. Hoje a nossa live vai ser sobre puerpério de verdade. Eu sou a Nath, do Soluções para Mamães Oficial, e tô aqui com duas amigas muito especiais que toparam participar dessa live com muito carinho, a Bárbara e a Lê. Pode se apresentarem aí, a Lê. Oi, gente, meu nome é Alessandra, eu sou a mãe do Joaquim, a mãe do Anthony, que é um anjinho, e a mãe da Rafaela, que tem 4 meses. Obrigada, amiga. E a Bárbara, que é consultora parental também. Oi, boa tarde. Meu nome é Bárbara, sou mãe da Madalena e do Vicente e sou orientadora parental. E estamos aqui então hoje para falar sobre puerpério. Obrigada, amiga. Mais uma vez agradecendo a presença de vocês duas que se disponibilizaram com tanto carinho para falar desse tema tão difícil e pouco abordado aí no mundo da maternidade. Eu sou a Nath, do Soluções para Mamães Oficial, sou consultora materna especializada em sono infantil e tenho 2 filhos. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o início aí do puerpério, que é um tema assim que toca o coração de toda mãe, né? Que ninguém prepara a gente para este período após o parto. Fala muito da saúde, mas também não fala do mental. Então eu vou começar com vocês, vou começar com a Lê, que tá mais fresca aí do puerpério, né? Como foi o início do puerpério aí pra ti, Lê? Como é que foi, amiga? Conta um pouquinho da tua experiência pra gente. Eu acho que do Joaquim eu tava muito naquela coisa de internet. Eu tava na gestação, então eu imaginava uma coisa e quando ele veio pra casa foi uma coisa totalmente assim, diferente. Então me frustrou muito. E quando eu cheguei com a Rafa em casa, foi totalmente diferente. Eu já estava preparada para aquelas noites mal dormidas, pro choro, enfim, foi muito diferente um puerpério do outro, mas eu me senti bem mais preparada na segunda vez do que na primeira, assim. A experiência, né? Basicamente. E tu, Bárbara, como é que foi? Conta pra gente. Eu acho que o nosso primeiro puerpério ele é mais intenso, né? Eu lembro quando eu cheguei com a minha filha em casa, a gente colocou ela no bebê conforto assim no sofá, eu e meu marido a gente se abraçou e começou a chorar, tipo, e agora, o que que a gente faz, né? Porque é, a gente não realmente não foi preparado, né? Esse processo de pós nascimento de um filho, ele é muito intenso e ninguém fala a real, né? Como é que todo mundo fala, ah, você vai dormir pouco, ah, troca muita fralda, mas ninguém fala que tem muita alteração hormonal, ninguém fala, né, dos perrengues reais. E Romantizam no muito, né? segundo, romantizam demais. E no segundo, foi mais leve, vamos dizer assim, né? Teve todo o processo, né? A solidão que a gente sente foi muito intenso. Para mim foi mais doloroso ainda porque eu tinha uma filha mais velha que eu precisava pedir ajuda, né, nos cuidados dela e aí eu me sentia mais culpada. Mas ele, no geral, assim, ele é mais leve, né? Porque você sabe meio que você vai passar, então você se prepara mais emocionalmente. É, eu concordo. Eu também tive 2 puerpérios, né? O primeiro eu achei um pouco mais desafiador, principalmente ali aquela questão que a gente não sabe muito bem o que fazer com o bebê, né? Os cuidados, a gente fica pensando assim, nossa, agora é sério, aquele serzinho ali é meu, é minha responsabilidade. A gente fica bem preocupada se a gente vai dar conta, se vai dar certo, se a gente vai fazer tudo certo, né? Com o bebê não vai acontecer nada. Do segundo, o segundo puerpério já é mais assim, tu já sabe mais ou menos como é que é as coisas. Apesar que no segundo puerpério, né, como eles têm pouca diferença de idade, eu tinha 2 bebês em casa, um com 2 anos e 6 meses e um recém-nascido. Mas com 5 dias ali eu já estava sozinha com os dois, já estava me virando bem. Mas eu acho que o que mais pegou um pouco ali foi aquela coisa de vou conseguir distribuir atenção para os dois. Eu acho que isso foi o mais difícil nesse primeiro assim período do puerpério, né? Foi o mais desafiador. E assim, gurias, como foi assim qual foi as coisas que vocês mais sentiram dificuldade quando chegaram em casa o primeiro dia? Qual foi as emoções assim que ministraram vocês? A ler.
Eu acho que o que mais me pegou, assim, realmente foi que eu tinha já o primeiro em casa que eu tinha que dar atenção. Ele, por mesmo por ser mais velho, Joaquim, quando eu cheguei com a Rafa, ele tava com 4 anos. Então foi aquela coisa assim que tu te sente perdida. Como é que eu vou dar atenção para os dois? E aí, como ainda é uma criança, ele não entende que ele não pode falar muito alto perto dela, senão ela acorda. Ele não entende que ele não pode gritar. E aí a gente também não queria barrar isso, tipo assim, no automático, de, não grita pra tua irmã não acordar, pra ele não criar ciúme também. Mas aí ele gritando, acordava ela, eu não conseguia dar atenção pra ele. Então, foi assim, de a gente virar malabarista, sabe? É bem E desafiador, né? Esse primeiro período, assim. pra mim, assim, foi o maior desafio mesmo, pra mim foi isso, saber ministrar o tempo com os dois. Hoje eu já me viro melhor, a Rafa tá com 4 meses, então ela já brinca mais tempo, já passa mais tempo acordado. Então, pra mim, hoje é mais tranquilo. Hoje, muitas vezes, quando meu marido fica até muito tarde no serviço, minha rede de apoio é o mais velho. Ele fica brincando com ela na cama ou em algum lugarzinho. Olha só. Então, ela pra mim poder fazer uma janta, pra mim poder tomar um banho, por exemplo. Fico escutando os dois igual, mas eu sei que ele tá ali brincando com ela, que ele não vai fazer nada pra tentar machucar, sabe? Sim, é muito importante isso. E tu, Bárbara, como é que foi, assim, nos principais dias, assim, os primeiros dias, como é que foi pra ti, assim? Eu acho que com a mais velha, né, quando a Madalena nasceu, o mais difícil para mim foi acreditar e confiar em mim mesma, assim. Eu achava que eu não sabia fazer nada, né? E as pessoas que estão à nossa volta contribuem, né, para a gente sentir essa insegurança. Uhum. E os pitacos, Então, né? então a gente escuta muito, eu já fiz, você nunca fez, ou eu vi na internet que faz assim, não é assado. Então, para mim, meu primeiro puerpério mais difícil foi confiar que eu dava conta, assim. Eu queria ficar sozinha com ela, mas eu sentia uma insegurança gigante de ficar sozinha. E, e eu não queria sair de casa também, eu queria só ficar dentro de casa, porque eu achava que lá a gente estava segura. Mas como o meu segundo é isso que a Ale falou, para mim, essa dosagem de atenção. Quando o Vicente nasceu, a Madalena tinha 3 anos e 7 meses. E hoje eu me peguei pensando que o Vicente tem 3 anos e 7 meses. Imagina se eu tivesse um bebê agora, com o auge dos 3 anos e 7 meses. Meu Deus, como eu fiz isso uma vez já. Porque eles estão numa fase muito desafiadora. E a Madalena ainda ia para a escola de manhã, então eu tentava fazer uma soneca à tarde, mas tinha dias que eu me sentia sobrecarregada. Como o Vicente nasceu de cesárea, eu sentia muita dor, tive muita dificuldade para amamentar. Então a gente optava por levar ela na casa da minha mãe ou da minha sogra, e aí eu me sentia muito culpada. Então, para mim, do segundo, acho que o mais difícil, assim, o mais doloroso e desafiador foi essa separação, assim, de tempo e eu com ela, né? Entendo, eu entendi. Pra mim, o primeiro puerpério foi desafiador mais a questão física mesmo, porque o corpo, né, o meu pós-parto não foi tão legal. Eu fiquei bastante fragilizada também, cansada. Então ali me pegou bastante e também aquilo a gente também acha que não é capaz, né, Bárbara, como tu disse. E é difícil assim, né? Porque a gente fica daquele jeito, a gente tá frágil e tá precisando de ajuda, aí nem sempre a ajuda é uma ajuda, né? Porque às vezes ela vem como crítica e é bem o que a gente não tá precisando na hora, né? Já o segundo, o desafiador mais foi lidar o tempo ali com os dois mesmo. Vou dar conta, no fim deu tudo certo, dei conta. Mas na época, quando a gente está vivendo a situação, a gente acha que não, né, que não nunca está fazendo o suficiente, né, que a gente não é capaz e tal. Eu quero abordar um pouquinho com vocês sobre os palpites, né? Essa semana eu falei um pouquinho no Insta sobre um post que deu muito o que falar, que foi sobre as piores visitas no puerpério, né, que a gente recebe. E assim, muitas mamães falaram principalmente dos palpites. Porque você não tá fazendo certo, se deixar muito tempo no colo fica manhoso, o leite do teu peito não tá suprindo.
Então, como é que foi os palpites para vocês? Ale, como é que tu lidou com os palpites assim no teu puerpério? Eu acho que no puerpério do Joaquim foi uma coisa assim mais. Eu era mãe de primeira viagem, o pessoal tinha mania de, tá fazendo errado, não é assim, não é assado, mas depois de um tempo, assim, não, acho que não deu um mês, eu comecei a me impor. Porque é aquela coisa que a gente é mãe mais jovem, tu vai mais atrás, tu pesquisa, tu sabe que tu não tá tão errada. E aí, o que que acontece? No puerpério da Rafaela, como todo mundo já meio que conhecia meu jeito, que sabia que se eu não tocasse da resposta eu ia dar um pataço, aí o pessoal já Vida nem real. tentou. Porque assim, o que mais pega aqui, como eu moro mais no sul, mais perto da serra, que é frio, é que, tipo assim, tanto o Joaquim quanto a Rafa nunca gostaram de usar meia. Tanto que a Rafa hoje tá sem meia real, assim. Eu vejo as crianças tudo empacotada, com roupa muito quente, e a Rafaela não gosta. Aí o pessoal vê ela sem meia. Ai, esse pezinho não tá com frio, fala aquela vozinha de bebê, sabe? E, cara, isso me irrita muito. Irritante, extremamente irritante. Tanto que aconteceu uma situação ontem que a minha sogra tava num grupo de artesãs e eu fui lá conversar com ela. E aí depois ela me contou que as mulheres falaram que a Rafa tava sem meia, que tinha que colocar uma meia calça pra ela não tirar a meia. E ela disse, não, mas a pequena não gosta de meia e ela não bota meia, ponto final. Sabe assim, ela mais me defendeu porque ela sabe que não tem problema a criança ficar sem meia. Mas geralmente quem é mais antigo não entende isso. Exato, são os mais teimosos. E tu, Bárbara, como é que foi os palpites pra ti, assim? Como é que tu lidou com isso? É, foi difícil. Mas É, só ela concluir até uma já deu coisa uma que você respirada falou. já, ela até já deu uma respirada. Mas eu queria só concluir uma coisa que a Lê falou. A gente esquece também que cada criança é uma criança, né? Às vezes a gente vê um adulto andando na rua sem blusa de frio e não faz uma crítica, né? A gente só olha e pensa, caramba, acho que ele não sente frio. E nem toda criança sente muito frio, como nem toda criança sente muito calor. Eu tenho dois diferentes aqui. Um dorme com quatro roupas e a outra com o menos possível. É, são Acho que a gente indivíduos, esquece de. né? Diferentes com suas personalidades, características, exato. Exatamente. Mas voltando aos palpites, nossa, foi muito intenso para mim, muito assim. Meu primeiro puerpério, eu tinha total assim segurança, então tudo que vinha, eu achava que as pessoas estavam falando certo e eu estava fazendo errado. Foi muito difícil me libertar disso. Até hoje, os palpites sobre a minha filha me afetam mais do que sobre meu filho porque parece que dele eu falei, gente, eu sei fazer, deixa eu sei fazer, eu já fiz uma vez, que todo mundo fala, eu já fiz, você nunca fez. Agora eu já fiz, então agora eu já sei fazer Isso pra mim também. é extremamente irritante também. Extremamente irritante. Então eu já sei fazer, então deixa que eu faço, podem ficar tranquilas, né? Vai dar tudo certo. A minha amamentação foi muito desafiadora e eu chorava a cada mamada. Então era o tempo todo, ai, dá fórmula. Ai, larga a mão disso. Ai, não precisa de peito. E eu falei, eu vou tentar mais uma vez, né? Eu tentei mais uma, eu tentei mais uma, até a dor passar. Corri atrás, pedi ajuda. Fui ver laser terapia, fui porque eu queria, era importante para mim que eu amamentasse, porque na primeira eu ouvi muitos palpites e, ai, seu leite está fraco, seu peito murchou, e eu acreditei, parei de amamentar minha filha com 4 meses e meio, choro até hoje, então no segundo eu falei, me deixa, vou amamentar com dor, mas eu vou, né? E fui e amamentei até quase 2 anos, então quando eu acho que a gente tem que deixar para lá mesmo. Todo mundo sabe, né? É, Todo se mundo é manteve uma firme, ótima né, na mãe. tua decisão e É, conseguiu. é. Exatamente. Acho que a gente tem que se ouvir, né? E confiar no que a gente sente e a gente que conhece melhor nossos filhos, né? Exato. O meu primeiro porpério, eu também ouvi muito mãe de primeira viagem, aí o pessoal quer se meter, fala mais. Já no segundo, eu também já fiz mais como vocês. Deixa que eu sei, né? Afinal, eu já criei, já criei um ali, eu sei como é que é, né? A questão da amamentação também é difícil ali nos primeiros dias, né? Tu nunca sabe se o bebê tá mamando o suficiente, se tá mamando certo, se tá mamando errado, né? Mas eu não tive dificuldade na amamentação do primeiro. Foi mágico, ele pegou perfeitamente. A minha dúvida era mais se ele estava sendo suprindo, né, a alimentação dele.
Já no meu segundo bebê eu tive que complementar com fórmula e aquilo também me deixou super culpada, porque eu achei assim, será que não foi porque eu tive um bebê atrás do outro, né? Eu já fiquei encucada na época, mas no fim eu consegui levar a amamentação de ambos por mais de 2 anos. Os dois foram amamentados por mais de 2 anos. E aí eu me impus, porque também ouvi, deixa só na fórmula, aquela coisa, né? Mas eu consegui. Então eu acho que os palpites, a minha dica que eu dou para as mães, tanto de primeira, segunda, terceira viagem, né? Eu acho que a gente tem que se impor e se ouvir e fazer o que a gente acha certo. Porque às vezes a gente acaba ouvindo muito palpite e acaba agindo de uma forma que a gente não gostaria de agir, né? A gente vai pelos outros e não por nós mesmos. Isso não é ser grossa, isso é ter um pouco de autonomia. Eu acho que falta um pouquinho, né? Encorajar as mães a ter um pouco dessa autonomia. Eu queria falar um pouquinho também com vocês de vida real, né, gente? Que a gente sabe aquela coisa de não romantizar muito as mudanças do corpo que acontece, que a gente sabe que acontece, a dificuldade que a gente tem com o sono aí do bebê, que a gente fica com extremo cansaço, e um pouquinho também de amamentação, que a gente até já falou, esses desafios. Como é que vocês lidaram? Quais foram as coisas que vocês mais, assim, na vida real mesmo, mudanças de corpo, problemas com cansaço que vocês tiveram? Ale, o que te pegou mais, assim? Acho que no puerpério do Joaquim, o meu peso acabou incomodando bastante, porque em questão de um mês, eu voltei a pesar 49 quilos e eu era muito magra. Muito, muito magra, assim. O Joaquim, ele já teve um sono melhor que a Rafa, sabe? Então, não é causar inveja, eu não sei o que eu fiz. Até hoje eu não descobri, porque eu não consegui fazer com a Rafa. Mas o Joaquim, com 2 para 3 meses, ele dormia a noite toda. Mas é aquela coisa, eu fazia cama compartilhada, né? Mamava direto. Então, pra mim, assim, do Joca foi muito tranquilo. A amamentação, pra mim, dele, teve uma parte complicada, porque como o Joaquim só nasceu e ele ficou internado durante uma semana ali, e eu queria muito amamentar, o meu sonho é amamentar. Então, eu tirava o meu leite do peito, com uma seringa adaptada que as meninas da enfermaria fizeram pra mim, eu tirava o meu leite pra ele dentro da maternidade para as meninas darem, assim, sabe? Aí, o que que eu, como ele fazia essa amamentação mista lá dentro, com meu leite e fórmula quando precisava, a primeira coisa que eu saí quando saí do hospital de alta com ele, fui na farmácia e comprei uma lata de fórmula. Resultado, o guri chegou em casa, pegou o peito de boa, não precisou de fórmula, tanto que a lata estragou aqui em casa e não foi tomada, Coisa assim, sabe? boa, né? Então, e já da Rafa, não, assim, parece que ela já nasceu, como ela nasceu bem, ela já nasceu sabendo mamar. Só ela, assim, demorou aquela questão até de ser o leite, né? Então, e ela, a diferença com ela é que ela chorou muito no primeiro mês. Muito. Meu chapéu. Foi Eu lembro que tenebroso. tu comentou bastante sobre isso, né? Comigo, Meu assim. Deus. Ela chorava muito, muito, muito. E eu acho que hoje eu comentei com a Nath que ela passou com uma físio pra gente avaliar uma situação com ela. E acho que por conta de uma tensão muscular que ela tem no pescoço. Por isso que ela chorava muito, porque Será que conforme vamos ela fica, investigar, amiga, torcicolo congênito? amiga, a É, princípio, pelo que o me falou, por nada seja realmente um torcicolo congênito por conta do jeito que ela ficava na barriga. E aí ela já me passou para estimular mais pro lado direito, como ela pende pro lado esquerdo, estimular pro lado direito. E essa função toda, tentar amamentar mais pro lado direito, para ver se ela fica também. E me ensinou a massagem pra gente distensionar os músculos já. E acompanhar agora de 15 em 15 dias, assim, mas do puerpério da Rafa, realmente essa parte foi a mais desafiadora, porque ela chorava muito. Então eu não sabia se era cólica, se era refluxo, o que que era, sabe? E acaba que tu fica meio perdido, porque o Joaquim eu não tive isso. O Joaquim foi uma criança 100% tranquila comparada a ela. Mas eu digo sempre, eu digo que a gente pode ter 10 filhos, os 10 vão vir diferentes, porque como eu comentei, a gente comentou ali, eu e a Bárbara, cada criança tem a sua personalidade diferente, não adianta, E não adianta. não adianta. Mas e pra eu ti, acho que Bárbara, também cada puerpério é um, né? Você pode ter um, dois, três, quatro, você vai viver diferente, você tá num momento diferente da sua vida, né?
você se tornou uma outra pessoa, então eu acho que a gente carrega a nossa história em cada momento que a gente vive, né? Com as nossas experiências, com as nossas dores. Então, eu acho que mesmo, que nem para mim, da minha primeira filha, meu peso voltou rápido, né? Eu mantive, assim, uma atividade física que eu fazia, então eu consegui meio que me organizar para voltar, então o peso voltou. Ela saiu mamando, parecia que fazia aquilo desde sempre, pegou o peito, Mágica. mamou, bora, mágica, foi super tranquilo, nenhuma dificuldade para amamentar. E do meu segundo filho, o peso segue aqui, não sei mais o que fazer. Já Vida passamos real, vida dos real. 30, já tô mais perto dos 40 do que dos 30 e aí fica muito mais difícil, então acho que a gente tem que, né, respirar, aceitar, fazer as mudanças necessárias em alimentação, mas compreender, né, que eu não tenho mais 25 anos, que vai ser um outro processo, e agora a minha amamentação do Vicente foi caos. Nossa Senhora. Desafiadora. Super desafiadora, super desafiadora. Eu lembro que eu mordia o travesseiro para ele mamar. Aí quando engatava e eu soltava o travesseiro, respirava e falava: "Passou, essa foi, vamos para a próxima". Mas foram uns 30 dias assim de bastante dor e bastante insistência e persistência, porque eu não queria desistir. E deu certo, graças a Deus. Exato, exato. É, assim, ó, o meu, como a Lê falou ali, eu também emagreci demais no meu primeiro puerpério. E a gente se incomoda, né? Porque a gente sabe que tá grávida, que tá grávida, que tá magra. E a gente tem espelho, né? E o pessoal diz, olha, tu tá magra, como tu tá magra. E machuca, né? Também o oposto também. Às vezes tu não volta ao peso, mas quando tu tá muito magra, tu também sente essa dificuldade. Do segundo eu perdi, mas eu perdi só o peso que eu ganhei, não fiquei extremamente magra. E a questão do sono foi muito desafiadora no meu primeiro bebê, né, no meu primeiro puerpério ali, porque realmente eu tive muita dificuldade. E tanto que depois disso eu até fui atrás de informações, né, de estudar, por isso que até depois agora me especializei, como sou consultora materna sobre o sono infantil, porque eu acho que o conhecimento, né, gente, o conhecimento nos ajuda, a gente tem que ir atrás do conhecimento para não ficar sempre ali errando e seguindo. Aí do segundo bebê foi muito mais tranquilo a questão do sono, ele dormia super bem. E a amamentação do primeiro foi ótimo, assim, nasceu também sabendo mamar. Do segundo ele não tinha tanta dificuldade, mas como ele pegava menos o peito, eu tive que complementar, foi um pouco mais desafiador. Mas o que me pegou realmente no primeiro puerpério foi o sono, porque o cansaço extremo, eu não sei vocês, mas quando a gente tá com sono parece que nada mais funciona, né? Na nossa rotina, a gente não A consegue. privação, né? A privação de sono deixa a gente mais irritada. A minha filha mais velha também não gostava de dormir, não. Ela dava um baile na gente. Então, assim, ó, se alguma mamãe que estiver assistindo estiver passando também por essa privação de sono, eu vou deixar para vocês aí, quem quiser chamar aí no direct, nos comentários. Eu tenho o e-book sobre sono infantil para vocês, para dar um apoio aí. Eu também sou consultora do sono, quem quiser me procurar aí, eu posso auxiliar nesse processo. Tá bom, meninas? Outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês é que a gente também tem que dizer que uma mãe precisa de cuidado tanto quanto o bebê. Porque o pessoal diz que só o bebê, só enxerga o bebê, mas a mãe também precisa de cuidado, né? Tanto depois ali, quando tá grávida, que ela é toda mimada, mas também no pós, né? No puerpério. Falando um pouquinho também do puerpério, né? A Alê, na verdade, ela passou por 3 puerpérios, né, Alê? Porque tu teve uma perda e muitas vezes desconsideram, né, essa perda como se tu não tivesse passado por um terceiro puerpério. Queria que tu tivesse, sentisse a vontade, né, para falar um pouquinho sobre esse teu puerpério aí, que não foi, assim, respeitado. Eu acho que, para quem não sabe, né, ano passado, em março do ano passado, eu perdi um filho com 21 semanas de gestação. Em novembro de 2023, eu descobri a gestação dele com quase 8 semanas já, porque eu estava usando o DIU e o DIU não se deslocou.
ele falhou e não estava em tempo ainda de trocar. Tava tudo certinho, meus exames ok, tudo certinho. E infelizmente, infelizmente não, felizmente em novembro eu engravidei. Descobri a gestação, tudo, e em março o DIU tirou a vida do meu filho também, porque ele perfurou a bolsa amniótica e rompeu a bolsa 3 dias depois. Então, depois que eu perdi o Anthony ali com 21 semanas, eu vivi um puerpério sem filho. Eu acho que ele é 10 vezes pior do que tu viver um puerpério. Tu tá ali com teu bebezinho no colo, amamentando tudo. E depois que eu perdi o Anthony, gente, assim, olha, as pessoas não respeitam, mas eu passei por um parto, tá? Eu tive aquele sangramento pós-parto, 40 dias. O leite desceu. Assim que ele nasceu, que eu coloquei ele no peito, eu senti o leite descer. E é muito complicado, porque tu passa por tudo isso, mas tu não tem um bebezinho pra estar ali, pra te ver crescer, pra tu ver sorrir, sabe? Eu saí do hospital, eu fui direto pro cemitério fazer o sepultamento dele por conta das semanas. Eu já tive que fazer o sepultamento dele. Então, é muito, assim, muito complicado. Passei por negligência de pessoas, negligência médica. A minha médica obstetra do meu pré-natal foi negligente, sim. Ela nega hoje até o último, mas sim, ela foi negligente. Ela teria que ter me encaminhado para o alto risco, ela não me encaminhou. Ela foi negligente quando eu fui para protocolar o atestado para mim poder ficar em casa uns dias. Eu fui informada que teria direito a tirar minha licença maternidade integral por conta que o Anthony foi considerado natimorto. Nath, a gente pode falar essas palavras assim mais. Pode sim. Eu acho até importante, Ale, eu quis te dar o espaço para falar, porque assim muitas mães passam por isso. Eu recebo vários comentários ali e essas mães de bebês anjos, elas não são respeitadas, porque o pessoal acha que elas não tiveram um puerpério, que elas não tiveram um parto e que elas não estão passando por isso. Como se fosse assim, deu, acabou, encerrou, tanto que tu teve até que brigar para ter a tua licença. E assim, ó, dessa parte, assim, a gente recebe às vezes muita negligência de médicos mesmo, de obstetra mesmo. A minha obstetra do hospital foi maravilhosa, assim, sabe, gente? Ela foi incrivelmente humanizada. Eu fiquei num quarto separado. Eu não fui pra sala de parto para ganhar ele, eu ganhei ele no quarto. Então, foi um tratamento totalmente diferente. Chegou na minha obstetra, que teria que me dar a licença maternidade, ela considerou meu bebê um aborto e não um natimorto. Sendo que o hospital, quando eu saí com ela, saí do hospital, eu saí com declaração de óbito dele, porque ele era considerado pelo hospital natimorto. Tá? Então, a gente recebe muita negligência nessa parte, por conta de hospitais, obstetras. As pessoas mesmo não consideram que a gente tem um puerpério sem filho. A gente se autodenomina mãe de anjo, Por isso mas que eu acho geralmente importante falar tocar sobre o assunto para alertar muitas, né? E muitas mães também vão precisar de uma ajuda até psicológica depois disso, não pode ser amenizado. eu fiz 4 meses de consultas com uma psicóloga, me ajudou assim muito, foi muito, muito bom para mim. E o que me ajudou também, assim, eu criei um perfil, eu falo sobre luto ali, eu tô nessa semana agora com a jornada do luto também, acolhendo essas mães de anjo, acolhendo pessoas que tiveram perdas, porque geralmente a gente é muito incompreendida. Hoje eu ainda vivo o luto do Anthony, mesmo que tenha, tipo assim, passado já 1 ano e 3 meses, mas eu ainda vivo o luto dele. Ele não deixou de ser meu filho. Tanto que as pessoas me questionam quando me perguntam quantos filhos eu tenho. Eu digo, não, eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 meninos e a menina. E eles me perguntam, mas por que tu conta o menino que tu perdeu como filho? Porque ele não deixou de ser meu filho. Eu passei por uma gestação, eu passei por um parto, eu passei por um puerpério. Ele não vai deixar de ser meu filho porque ele não tá nos meus braços. Ele ainda permanece aqui comigo. Exato. Bárbara, tu que lida um pouco com a psicologia, né? Pode falar um pouquinho sobre esse assunto, essa negligência, assim, né? Eu acho que o luto não tem prazo, né? Cada um vive o seu tempo de luto. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais trouxer à tona, né? Eu sei que é uma dor que mexe muito com as mães que viveram, né, esse processo, mas eu acho que é colocar para todo mundo entender, né? Quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão ter acesso.
de que existe, muitas pessoas passam por uma perda gestacional, tanto como um aborto, quanto esse processo que a Ale passou. E todos eles geraram uma vida, né? Então, traz expectativas não vividas, traz dores profundas. E eu acho que quando você não respeita esse espaço, só prova o quanto a sociedade ainda tem a entender e a evoluir, né? Exato. Porque a dor tem que ser respeitada, É né? importante tocar no assunto, né, que as mães não precisam ficar envergonhadas ou, né, que Guria, elas têm o direito. o que eu escutei isso de uma pessoa que é próxima à minha, tá? Que eu tinha que virar a página. Ela também teve uma perda, tá? Gestacional, ela não aceita. E ela disse pra mim que eu tinha que virar a página, que eu estava em depressão porque eu ainda falava do meu filho. Isso fazia 1 mês e meio que eu tinha perdido ele. Não fazia muito tempo. Eu Eu acho que tinha que você virar. vai falar do Ele. seu filho por toda a vida, né? Todo mundo Isso vai. fala dos filhos, né? Eu Tanto acho que depois que a gente vira mãe, filhos são o tema da vida, né? Exato, gente, não tem como deixar de falar. Não tem como. Tanto que o meu de 4 anos, o Joaquim, ele diz que ele tem um irmãozinho que tá com o Papai do Céu e a Rafa que tá com a gente, assim. Então, uma criança de 4 anos entender isso e uma pessoa de 36 anos não entender. A gente fica, É. assim, abobado com isso. As E a crianças gente têm não mais vive, pureza, né? né? Exatamente. E a gente que não vive, a gente não sabe como é a rotina de uma pessoa que está passando por isso, né? Você teve que lidar com a sua dor, teve que lidar com a dor do Joaquim, porque o Joaquim também cria expectativas, né? Com É uma certeza. criança, ele não sabe. Então, as pessoas que estão de fora, o mínimo que elas devem fazer é respeitar, né? É o mínimo. Oferecer acolhimento, oferecer palavras, mas se não tiver, pelo menos respeita, né? O espaço de quem está vivendo aquela dor. Exatamente. Gurias, eu queria repassar um pouquinho, assim, que dicas que vocês dariam hoje para uma mãe que vai passar pelo porpério ou uma que já está passando, que está assistindo, né, e que já está passando por esse período. Qual dicas tu daria, Lê, para essa mãe que vai passar ou está passando por esse período? Eu acho que crie um cantinho pra você, assim. Eu criei dentro do meu quarto, eu deixo biscoito, bolacha, o que eu preciso ali, uma garrafa d'água sempre novinha ali do lado, que às vezes eu passo o dia inteiro sentada ali com ela, me dando mamar, enfim. No início sempre foi assim, então eu deixava aquilo ali pronto para quando eu precisasse, tava ali. Eu não precisava estar me levantando para ir lá buscar e voltar. E outra coisa assim que eu deixo de dica é tirem um momentinho para si do seu dia. Geralmente o meu momento acontece aqui depois que as crianças dormem, isso umas 11 horas da noite, 11h30. É o meu momento do dia, assim, que cara, eu olho uma série e como dois bombons. É o meu momento, assim, de relaxamento durante o dia. Às O vezes eu passo o auge. dia. É o auge do meu dia. Eu passo o dia esperando por esse momento. Então, geralmente, eu sempre faço. Que é o que foi, assim, que me manteve de pé, assim, nesse segundo puerpério. Porque depois das 5 horas que o Joaquim chega em casa, é loucura, gente. Porque são dois pra lidar. Uma chorando, às vezes ele chorando junto, e a gente tem que se virar nos 30 pra dar conta de tudo. E tu, Bárbara, quais são as tuas dicas aí? A minha dica é não tenha vergonha de pedir ajuda, não se sinta menos, não se sinta insuficiente, incapaz. Peça ajuda se você tiver para quem pedir, né? Ou procure, né, pessoas que estão vivendo o mesmo momento que você para trocar, para conversar, para desabafar. É, Tenha marmitinhas congeladas. Para mim foi super, super salvador, assim. Uma amiga fez para mim, levou para minha casa e me ajudou demais. E falem sobre suas dores, sobre suas dificuldades. Não tenham vergonha. Todo mundo passa por momentos difíceis. E quanto mais você fala, mais você descobre e mais fácil fica de passar por aquele momento. Ah, eu adorei as dicas, gurias, assim, eu achei muito bom. Ter um cadê o cantinho pra mim é tudo, né? As marmitinhas também, Bárbara, é maravilhoso, né? Ter ali em fácil acesso facilita muito a nossa vida. Mas a minha dica também, além, né, de procurar ajuda, procurar rede de apoio, que a gente tem que dizer, eu tô cansada, eu preciso, me socorre, né?
porque eu acho importante que a gente tenha um tempo para tomar um banho, que aquilo, o meu banho era o auge, assim, pra mim, era aquele tempo, era 15 minutinhos, ter um tempinho ali pra mim já me ajudava bastante. Além disso, a gente buscar conhecimento, porque quando a gente não sabe das coisas, a gente fica muito mal, assim, a gente fica perdida. Eu acho que pesquisar é muito válido, pedir ajuda. Se tu tá com dificuldade da amamentação, procurar uma consultora de amamentação. Se tu tá com dificuldade para dormir, procurar uma pessoa que possa te ajudar com o sono do teu bebê, que não existe mágica e que esse período vai passar, né? Então você tem que saber que as coisas passam, não ficar assim, não se sentir tão para baixo, conversar com pessoas que estejam passando pelo mesmo momento que você. Então, grupos de apoio com outras mães é fundamental. Para mim foi, porque tu te sente muito sozinha, né? Eu me sentia muito sozinha. As amigas não estão ali na mesma vibe que você, porque tem uma hora que a gente só começa a falar de fralda, mamadas, então a gente não tem outro assunto. Então a gente trocar com pessoas que estão passando pela mesma situação que a gente, eu acho que é válido, é enriquecedor e parece que a gente sente que a gente está no mesmo barco, né? Eu tenho vários grupos, tá, de apoio para quem quiser participar, só me procurar aí no direct, nos comentários, pra gente poder se ajudar, porque mães, né, se ajudam e eu acho que é aquele acolhimento que todo mundo tá precisando e às vezes a gente nem sabe, mas quando a gente vem, a gente vê que realmente ajuda a vida da gente mesmo, né? E muda. Eu acho que até uma palavra, às vezes, do teu dia já te dá um up. Mas, gurias, eu queria agradecer vocês, né? Pela presença, pela disponibilidade de vocês. A gente tá tudo tão corrido. A Lê com a neném pequena veio participar e passar um pouquinho dessa experiência que ela tá com o puerpério mais fresquinho que eu e a Bárbara, né? Tá aí. E agradecer a presença de vocês e eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem otimista para essas mamães aí que vão passar pelo puerpério ou estão passando por esse período. Vou começar contigo, Ale. Meninas, assim, a frase que eu deixo é vai passar. É clichê, mas passa, logo passa e a gente vai sentir saudade. Hoje eu olho as fotinhos da Rafa RN e, cara, dá uma saudade imensa, 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 imensa. Aproveitem cada momento, aproveitem o primeiro sorriso, aproveitem aquela criança, deixem a casa bagunçada, aproveitem, assim, cada momentinho, porque ele é único e passa muito, muito rápido. Bem lembrada, é precioso mesmo, precioso. Bárbara, A mensagem que eu queria deixar é confie em vocês, né? É, vocês sabem o que vocês estão fazendo, tenham um porpério leve, não se amedronte com tudo, né? É o que ela falou, vai passar, né? E vão ficar as boas lembranças, então confia que você é capaz, confia que você dá conta, porque é um processo lindo, e vai dar tudo certo. é bem isso, Gurias. Parece clichê, mas é realmente. Vai passar, confie em você mesma. Mas a mensagem que eu queria deixar é assim, gurias, mães que estão assistindo, que estão passando pelo porpério, vão passar. Lembre que você está fazendo o melhor que pode. Você é a melhor mãe que você pode ser. É isso, gente. Nunca acho que você está fazendo menos. É que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu sempre costumo dizer isso. E é realmente isso. Você está fazendo o melhor que pode e siga em frente, que vai passar e você vai sentir muita saudade. Parece que agora não, mas você vai sentir muita saudade dessa fase que passa voando, voando mesmo. Quando a gente vê, pó, piscou, eles já estão grandes e já passou. Mas é isso então, gurias. Agradecendo a presença de vocês. Espero poder contar com vocês nas próximas lives. Vou pedir pro pessoal que estiver assistindo também deixar nos comentários aí quais temas vocês gostariam de ver aqui que a gente falasse nas próximas lives. E sigam as nossas redes aí no Insta, que eu vou deixar aqui também nos comentários a rede das gurias, da Bárbara e da Alê, para vocês seguirem. E agradecendo a vocês que estão assistindo e espero ver vocês nos nossos próximos encontros aí. Beijão aí pra todo mundo que tá assistindo. Obrigadão, gurias. Beijo.